primeiro lugar, dizer da minha satisfação de estar aqui na Unesp, campus Ilha Solteira, pela primeira vez e conhecer mais um município do nosso país. Quero, desta forma, cumprimentar, agradecendo muito o convite, pela forma excepcionalmente gentil com que foi feito, pelo professor Harrison e pela equipe organizadora. Cumprimentar os dirigentes, professores deste campus e a todos os cidadãos, especialmente aos professores, professoras aqui de Ilha Solteira, na figura da secretária municipal de educação, que nos prestigia. Não pode haver melhor forma de iniciarmos um trabalho que visa a nossa própria formação continuada como professores e a nossa organização como profissionais da educação e como cidadãos, para participarmos ativamente, propositivamente e também de forma crítica dos debates sobre a política nacional de educação. Não pode haver melhor forma do que estarmos sendo introduzidos por uma apresentação do que fazem as crianças dessa cidade. Queria, com isso, cumprimentar o professor, que estava orgulhoso aqui de mostrar o seu trabalho, e eu creio que é exatamente com esta atitude, com esta forma, que nós todos precisamos nos sentir e atuar, usar das oportunidades que temos para mostrar o nosso trabalho, para dizer das nossas ideias e para cada vez mais promovermos o reconhecimento da nossa profissão do magistério, do trabalho que fazemos nas escolas e nas universidades e, principalmente, de como é importante nós nos unirmos e programarmos coisas juntos, universidade e sistemas de ensino de educação básica, né? Bom, de alguma forma, o convite para hoje falar sobre política nacional de educação básica e a base nacional comum representou para mim um desafio muito grande. E quero ser muito sincera, muito franca, como é do meu feitio, para dizer que talvez vocês, nem os organizadores, nem os que vieram para assistir essa palestra, possam ter muito clara a emoção e as escolhas que eu tive de fazer ao preparar esse tema. Porque justamente durante o último ano que passou, eu estive trabalhando, convidada que fui pelo então ministro José Henrique Paim, como secretária de Educação Básica no país. E para lá fui como uma professora universitária, claro, com várias experiências de gestão universitária e de planejamento da educação básica, mas principalmente para empenhar força na construção da política nacional de formação de professores. Era o ano do início do Pacto pelo Ensino Médio, né? E o ano em que o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que os professores aqui de Ilha Solteira certamente conhecem, né? E os professores da Unesp vêm se envolvendo fortemente, né? Vinha apresentando seus primeiros resultados. E foi um ano muito marcante para o nosso país,
né? E o desafio está posto agora, em 2015. E, portanto, eu dizia a todos vocês que esse tema de estar pensando, trabalhando cotidianamente com uma equipe maravilhosa de profissionais dos mais variados estados que, né, estavam e a maior parte continua trabalhando no Ministério da Educação no ano passado, articulado com as entidades que representam pesquisadores, professores das mais variadas áreas, como é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? Ao ter sido convidada para ir puxar mais a política de formação de professores, o tema que nos pareceu e me pareceu da maior urgência e que ficou debatido dentro do Ministério da Educação, no ano passado, foi sempre em paralelo discutindo formação de professores e o que temos aprendido, né, a construir como política pública dessa área, junto com a discussão sobre a política nacional curricular. Porque, justamente, o Plano Nacional de Educação estava em vias de aprovação no Congresso Nacional, e ele veio a ser promulgado em junho, né, do ano passado, e havia um forte movimento pela imprensa, por uma série de fundações e entidades que discutem e, digamos, atuam, pretendem atuar na educação, principalmente ligadas ao meio empresarial, subsidiadas e sustentadas como fundações de responsabilidade social, eu digo, né, entre aspas, como um designativo, vinham propondo a elaboração de uma base nacional comum. Bem, e voltando com o ministro Paim de uma reunião, conversamos muito seriamente sobre isso e sobre a necessidade, a importância inadiável do Ministério da Educação assumir um papel protagonista de coordenação desta discussão no plano nacional, para que ela não se fizesse à margem do espaço de ser uma política de Estado, né, e acabasse definida em processos que acabam por se situar perante o Estado, mas sem envolver o princípio fundamental, que é a gestão democrática, que nós, desde a Constituinte de 1988, conseguimos inserir no texto constitucional como um princípio de organização e gestão, não apenas das escolas, mas entendemos que a gestão democrática participativa, compartilhada na sua construção, formulação e implementação, é uma responsabilidade da sociedade brasileira e especialmente dos profissionais da educação. 2014, portanto, foi um ano em que nós demos continuidade às discussões sobre política curricular, que já estavam sendo feitas nos últimos anos, dentro do Ministério da Educação, e articulamos com as entidades representativas do setor educacional e a assumimos como uma política de Estado. De modo que, quando o PNE, o Plano Nacional de Educação, foi aprovado, nós tínhamos já
uma proposta de fazer esta definição da Base Nacional Comum, exatamente, professora Célia, eu queria dizer publicamente da minha satisfação em ter lhe ouvido hoje pela manhã, por entendermos, no mesmo sentido que eu lhe ouvi propor, de que a definição da política curricular, do processo, como ela é elaborada, assim como do seu conteúdo, ela precisa ser entendida e praticada como um trabalho coletivo, amplo, envolvendo todos os professores e todas as escolas, e por isso mesmo nós a entendemos, e eu venho aqui, nesse momento, né, dizer que, tendo cumprido, né, aquela missão que era pontual de terminar uma gestão do governo federal, como uma acadêmica, como uma pessoa que publicamente se manifestava a respeito da forma como devemos gerir a política nacional de educação e os nossos órgãos dos sistemas de educação, sejam as secretarias, seja o Ministério, sejam os conselhos municipais, estaduais e Conselho Nacional de Educação, sejam as universidades ou as escolas. Queríamos e estamos dando continuidade a esta proposta de fazê-lo da forma mais participativa, que ela não pode se restringir, assim como não pode deixar de envolver e valorizar os especialistas em currículo, os especialistas em cada uma das áreas de conhecimento e as pessoas que trabalham com a pesquisa sobre currículos e sobre a área de ensino. Mas, principalmente, nós queremos e entendo que precisamos estar junto, ao lado de, dialogando com os professores municipais, com os professores estaduais e com os professores das escolas federais, que são poucas, mas são importantes espaços também de prática pedagógica. Nós precisamos estar juntos na discussão da Política Nacional de Educação. Por isso, eu dizia, e quero ser mais clara, da decisão difícil que este convite me leva a fazer, que é falar sobre um tema estando agora num outro lugar. Não mais como secretária nacional de Educação Básica, articulando com a Undime, com a Concede, com os conselhos, com a CNTE, que representa todos os professores do Brasil, as associações de pós-graduação em educação, etc. e tal, mas falando como cidadã, de volta ao meu lugar de professora e de pesquisadora da educação. Então, é com todo o cuidado, né, porque 2015 é um ano de novos governos, tanto no nosso país quanto nos estados, que eu preparei algumas ideias que me parecem muito importantes nesse momento para a reflexão de todos nós, professores, e de todos nós, cidadãos. Quero, por isso, que vocês me permitam começar falando um pouco
não exatamente sobre a construção e o significado da base comum e a proposta que temos na sociedade brasileira de discussão da política nacional curricular, mas falando sobre o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Porque é sempre importante, necessário situarmos qualquer que sejam as nossas propostas político-pedagógicas. Quero, portanto, sinalizar que este ano de 2015, como todo ano em que se inauguram novos governos, é um ano particularmente exigente em termos da nossa capacidade de refletir e planejar pelas circunstâncias de momento político em que nós vivemos. Problematizar e perceber as possibilidades do nosso trabalho de formação da nova geração, seja na universidade, seja nas escolas, mesmo que nós trabalhemos com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil. A educação para a cidadania é alguma coisa que começa com os nossos primeiros passos. É uma forma de ler o mundo, de ouvir os outros, de perceber o que se passa e de aprendermos a nos posicionar. E, portanto, há sempre, em termos de política e de política educacional, especificamente, desafios que nos empurram e permitem atualizar esta agenda de política educacional. A proposta de 2014 continua, mas se modifica, se atualiza na nova configuração dos atores da política. A nação brasileira, neste momento, efervesce em debates sobre os seus caminhos de e para a afirmação dos sujeitos no exercício da cidadania. Os ideais de inclusão e emancipação da maioria dos brasileiros estão, mais uma vez, postos em xeque pelas falcatruas de alguns, talvez muitos, e pelo comportamento político de outros tantos. Se para alguns estes comportamentos todos são já tidos como típicos de um sistema de poder deste nosso país, nem por isso podemos deixar de nos manifestar inconformados, de levantarmos a voz contra a corrupção e os desmandos com a mesma força que contra as outras intenções disruptivas da ordem democrática. É preciso, portanto, a cada dia e a cada lugar que ocupemos, em casa, na escola, na universidade, na rua, nos meios de comunicação, prevenir, cercear, desautorizar e punir falcatruas, corrupção, assim como quem propõe disrupções na ordem democrática. O clima de acirramento político e ideológico chega, em diversos casos, às raias da insanidade em manifestações interpessoais e coletivas. Mas não pode nos acuar. Não podemos silenciar. Temos compromisso com o desvelamento da história, a discussão ética,
o embate democrático, o compromisso com a formação intergeracional da cidadania republicana. Neste contexto, a educação cresce como um tema nos meios de comunicação social e das mesas em que as elites constroem suas pautas de ação política. Mas também na preocupação do cotidiano familiar e comunitário, na cidade e no campo. Contudo, de que se fala? O que se discute? O que se propõe? O direito à educação, o dever do Estado e da família, a gestão pública e a iniciativa privada neste setor, o conteúdo e os métodos de ensino são todos escrutinados e comparados pelas mais diversas formas, pela grande diversidade da sociedade brasileira. Nesta manhã, nós tivemos uma aula magna da professora Célia sobre o debate que vem sendo feito sobre o currículo de matemática, o ensino de matemática na educação básica e na formação de professores, inclusive dos estudos comparados em âmbito internacional, e da relação que estes debates, que não alcançam como precisam alcançar a formação de professores, a organização do trabalho cotidiano dos professores e das secretarias de educação ou do Ministério da Educação, não alcançam, estão a nos chamar para prestarmos mais atenção nas questões em torno das quais as discussões sobre métodos pedagógicos, este livro, aquele, o assédio de quem vende métodos e materiais para as escolas e secretarias, porque nós precisamos perceber que na diversidade de fatos e argumentos entre problemas e soluções para a educação das pessoas, a escola e a universidade estão inseridas na disputa política do projeto político-pedagógico para o nosso país. A questão que mais transparece e apresenta-se com esta designação quase intocável, intangível, dita qualidade do ensino, ou melhor, qualidade da educação, é importante de nós enfrentarmos e sermos capazes de traduzi-la nas nossas atividades cotidianas e de nos darmos conta que todas as decisões que cada um de nós, profissionais da educação, que somos os que estamos nesta sala hoje, e dos outros que atuam também nos sistemas municipais, estaduais e no sistema federal de educação, são decisões que implicam a qualidade da educação que nós vamos oferecer e garantir para a próxima geração. Ou seja, as decisões que eu tomo ao preparar minhas aulas, ao preparar uma palestra como hoje, as decisões que eu tomo sobre ser pontual ou não ser na minha chegada da escola, deixar os meus alunos da universidade saírem, terminar a aula antes da hora ou não, prepararem-se
com as leituras, com os estudos, as atividades mais práticas, mais teóricas, enfim, todas as decisões que nós tomamos sobre um cotidiano, na escola e na universidade, são decisões que têm implicação e, portanto, estão referenciadas na noção de qualidade da educação. Evidentemente, qualidade da educação é uma noção multifacetada, polissêmica, quer dizer, com vários sentidos, né? Na diversidade de culturas que nos formam como sociedade, como universidade, como sistema escolar. E nós bem sabemos que qualidade da educação depende de quem opina e para quem se aplica. Portanto, é uma noção eminentemente política. Para a maior parte dos discursos que prevalecem na mídia, que nós temos acesso, o que é que transparece? Qualidade da educação dos filhos de uns, qualidade de educação diferente para os filhos dos outros. Valorização dos professores de uns e de outros. Por isso, professor, eu gostei de lhe ouvir dizer, orgulhosa, meu filho frequenta, né, as escolas da cidade. Não é, hoje, a referência mais comum para os professores universitários do nosso país. Parabéns, ilha solteira. Entre as causas e soluções da problemática da qualidade da educação escolar, na atualidade, no Brasil como no mundo, parece, sublinho, parece, haver convergência entre dois elementos axiais da política educacional, nos quais situa a problematização que é objeto deste fórum, políticas e práticas curriculares. Esta relação entre a política e a prática e a política, triangulada com a investigação, me parece absolutamente pertinente e iluminada na hora de designar o temário deste fórum. Quero, assim, dizer que a proposta que temos não é, por razões que eu espero estar deixando claras, antes e a seguir, não é a de um currículo nacional, mas sim a de uma política nacional curricular. De que é importantíssimo, como já havíamos definido décadas atrás, termos diretrizes curriculares nacionais. E é importante, ainda que sejam poucas, como também foi assinalado muito bem esta manhã, sejam poucas as pesquisas sobre currículo na prática, nós sabemos, pela pesquisa, pela capacidade de observação de toda uma geração de professores, nós sabemos que as diretrizes curriculares nacionais não têm sido suficientemente valorizadas do ponto de vista político, valorizadas na formação dos professores.
elas raramente são objeto de estudo aprofundado nos cursos de licenciatura. Isso nós sabemos. E, portanto, elas são escassamente um elemento pilar da formação de professores. E precisariam ser, porque, senão, quando a gente vai à prática pedagógica, a Secretaria de Educação, a coordenação pedagógica, a direção das escolas, tem que... Ai, muito obrigada pela gentileza. Tem que fazer toda uma formação que, em princípio, deveria estar sendo feita pelas universidades. E falo isto como professora de curso de licenciatura, de disciplina, inclusive, que é comum a todas as licenciaturas, e conhecendo não apenas a minha universidade, mas o mundo, né, da discussão das licenciaturas entre nós. Então, eu queria enfatizar este ponto, no sentido de que consideramos muito importante que nós tenhamos uma proposta de política nacional curricular, esteada nas diretrizes curriculares nacionais, né? E elas são um produto da gestão democrática, né? Elas são fruto de estudos, pesquisas, debates, audiências públicas, realizadas em várias regiões do país ao longo dos últimos anos. Mas, como eu dizia, nós verificamos que elas não são suficientemente valorizadas e que o seu conteúdo, a proposta pedagógica, não alcança os efeitos práticos necessários para que gerem um movimento de acordo com o que a própria LDB estabelece, de que cada escola elabore o seu projeto político-pedagógico, de acordo com a autonomia que cada escola precisa ter na sua comunidade escolar, na sua localidade, construir um projeto político-pedagógico próprio, mas também articuladamente no sentido federativo, de nós termos, no plano municipal de educação, um movimento de produção também do projeto político-pedagógico municipal para a educação básica, e no qual se articulem tanto as escolas municipais, quanto as estaduais, quanto a educação superior do município. E em cada estado, porque temos sistemas estaduais de educação que articulam escolas, conselhos, todos os municípios de cada unidade da federação, né, na política nacional de educação. Com isso, eu quero sublinhar que a política nacional de educação básica depende e pressupõe, e no Brasil nós carecemos de ter mais clareza, mais força, um enunciado mobilizador da política nacional curricular, para que a gente possa organizar as práticas, então, dentro da organização federativa, porque este é o cerne da Constituição da República Federativa do Brasil.
E essa é uma das questões mais polêmicas desse debate. Será que precisamos, além das diretrizes curriculares nacionais, também uma base nacional comum? Ou seja, uma especificação um pouco mais objetiva dos conhecimentos, das habilidades intelectuais, daquilo que no texto da LDB e do Plano Nacional de Educação se chamam os direitos e objetivos de aprendizagem? É claro que esta definição de uma base nacional comum, nesse momento, se vamos tê-la, ou se a teríamos ou não, tornou-se uma matéria vencida. A LDB, desde 1996, dezembro de 1996, já estabelece que os currículos terão uma base nacional comum e uma parte diversificada. Nós somos uma república federativa. Constituímos o Plano Nacional de Educação e o plano dos próximos 10 anos nos compromete, e, portanto, é lei, para além da LDB, há o Plano Nacional de Educação, que prevê que neste ano, ou nos próximos meses, seria até junho, todos os municípios devam ter um plano municipal de educação, os estados devam ter um plano estadual de educação, e há um movimento forte no país. Nós certamente não vamos conseguir chegar a junho com todos os municípios e, quiçá, todos os estados tendo esse plano, mas continuamos fazendo força, e se alguém se atrasar, a gente vai atuar pedagogicamente, político-pedagogicamente, para que logo possam ter, e da forma mais participativa, democrática possível. Mas essa legislação nos leva a ter o compromisso de, em junho, no dia de São João, porque a lei foi promulgada no dia 25 de junho, e, portanto, até 24 de junho de 2016, dia de São João do ano que vem, nós precisamos ter uma base nacional comum dos currículos, né, devidamente encaminhada, acordada, sob a coordenação do Ministério da Educação. O que eu dizia, então, que para focalizar esse tema, é importante nós entendermos a política curricular, que se consubstancia nas práticas curriculares da escola, das secretarias de educação, do Ministério da Educação e das universidades. Por quê? A formação de professores é o desafio secular que vem enganando os brasileiros e a nós próprios, professores universitários. Nós temos que ter coragem de enfrentar com mais propriedade, com mais seriedade, mais profundidade. Isso é uma coisa extremamente difícil nas nossas universidades. E no diálogo com as escolas e as secretarias e o Ministério da Educação, o conteúdo e as práticas, o método da formação de professores no nosso país. Eu preparei aqui, fazendo essa introdução,
E confesso para vocês, relendo e me sentindo sempre inspirada, né, com toda a cautela e a preocupação, com este lema que a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, nos surpreendeu no dia 1º de janeiro, né? Eu tenho dito e digo a vocês, mesmo sendo secretária de Educação Básica, nós não sabíamos, nós tínhamos oferecido várias sugestões de conteúdo e tudo, né, para planos de governo, mas nós não sabíamos do conteúdo do discurso do dia 1º de janeiro. E ao ouvir que o lema dos próximos 4 anos será Brasil, Pátria Educadora, e a noção de que a educação será a prioridade das prioridades, agora estou lendo entre aspas, mas que devemos também buscar, em todas as ações do governo, um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano, para a educação que liberta um povo, lhe abre as portas de um futuro próspero, porque democratizar o conhecimento significa universalizar o acesso a um ensino de qualidade em todos os níveis, da creche à pós-graduação, significa também levar a todos os segmentos da população, dos mais marginalizados, aos negros, às mulheres e a todos os brasileiros, a educação de qualidade. Portanto, esta noção de que a educação tem que ser prioridade, que a pátria, a nação precisa se dedicar à educação de todos, não apenas com mais investimentos, e importantíssimo, recursos do pré-sal, sim, recursos dos royalties do petróleo, sim, investimentos em educação preservados e cuidadosamente zelados para evitarmos os seus desvios. É muito importante nós discutirmos a política nacional de educação. Vou tomar um golinho. Vou me movimentar aqui um pouquinho para poder mostrar para vocês algumas das noções que fundamentam essa mobilização que nós estamos fazendo para discutir democraticamente a base nacional comum, para que ela possa representar o que de melhor nós temos de conhecimento nas universidades, na pesquisa e na prática de todos os professores brasileiros em todas as escolas deste país. Para que esta base não seja elaborada em gabinete e que nós tenhamos um documento que não dialoga e que não tenha sido produzido na prática dos professores. Mas isso é extremamente difícil de fazer num país grande, diverso e federativo como é o nosso. Nós não somos um Estado unitário como é uma França, né? Nós não temos o padrão de participação e discussão das comunidades dos países, por exemplo, da América do Norte. Nós temos várias peculiaridades que são problemas e outras que são potencialidades, e nós precisamos pensar juntos
e nos organizarmos, nos mobilizarmos para fazer um processo de discussão que produza resultados na prática. Tá? Então, com isso, vejam, o que eu quero salientar? Nós não podemos abrir mão, deixa eu voltar para trás, desta noção de que a política educacional tem que ser uma construção democrática. Ela não pode ser centralizada. Ela tem que ser coordenada no regime de colaboração, no regime federativo, e em cada localidade envolver a participação das escolas e das universidades, dos conselhos escolares, com a participação das famílias e dos estudantes. Nós precisamos, portanto, de participação coletiva para constituir uma política de Estado que promova a democratização da educação e, portanto, educação de qualidade mais equitativa, com menos desigualdade. Combater as desigualdades é uma necessidade da democracia e da República. E nós precisamos, para atingirmos a democratização da educação, da creche à pós-graduação, nós precisamos democratização na educação, na gestão da escola, na gestão da sala de aula, no nosso trabalho coletivo, no diálogo da universidade com a escola, da escola com a universidade. Bem, me parece sempre importante situar que a política pública de educação é sempre um campo de tensões. O que eu tento representar aí com esta flecha, né? Tensionando o dever do Estado de educar pelo direito dos cidadãos à educação, é a representação de que esta é a dificuldade. Este é o cerne do debate. É entre o direito e o dever. Como é que nós, numa democracia, vamos organizar estas tensões, essas disputas entre o direito à educação e o dever do Estado de educar? Através da legislação, através do planejamento e através da organização das instituições. No caso, as instituições do sistema educacional, as escolas, as universidades, as secretarias, o ministério, os conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais depressa aqui para que vocês possam ver. Ora, quando nós falamos em democratização da educação, fazendo-a pela democratização na educação, nós estamos sempre trabalhando, pelo menos, com 3 grandes linhas de atuação que não existem sozinhas, elas se articulam para fazer a democratização da educação. Mas nós precisamos ter sempre em mente a democratização do acesso, e por isso nós temos, por exemplo, no PNE, as metas, né, de universalização da educação infantil para todas as crianças de 4 e 5 anos, já no ano que vem, e isto é um problemão em todos os municípios brasileiros, eu imagino que em Ilha Solteira também, né? E nós temos a ampliação da creche, assim como o desafio de inclusão
com qualidade da educação, com progresso, com avanço de acordo com a idade no ensino fundamental. No ensino médio nós temos ainda desafios imensos, porque o atraso nos estudos e a evasão do ensino médio continuam muito grandes no nosso país, e isso nós sabemos vem das condições de aprendizagem no ensino fundamental e nas condições de vida na sociedade, em cada cidade. Bom, nós precisamos, então, ter as metas de democratização do acesso, de democratização do conhecimento com o padrão nacional de qualidade do conhecimento escolar. E por isso nós dizemos que, ao trabalharmos a elaboração de uma base nacional comum para os currículos da educação básica, nós precisamos fazer um resgate sobre a importância do conhecimento escolar. Que não basta, e não estou com isso diminuindo a importância, mas não basta a formação dos professores ser com base em conhecimento sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, sobre os fundamentos, né, filosóficos, psicológicos, sociológicos, antropológicos da sociedade e das crianças e dos adolescentes, mas nós precisamos, sim, discutir o conhecimento sistematizado e fazer estudos comparados sobre o conhecimento que é proposto nas escolas dos outros países e na diversidade das escolas do nosso país. Para conseguirmos fazer democratização do acesso e democratização do conhecimento, nós precisamos democratizar a gestão. Ou seja, trabalhar coletivamente, dividir responsabilidades pelas decisões, dividindo responsabilidade sobre as práticas curriculares e as práticas pedagógicas. Por isso também, quando nós falamos em base nacional comum, nós não estamos propondo uma lista de conteúdos que os professores têm que dar conta de trabalhar em sala de aula e que as avaliações nacionais ou estaduais vão medir se os professores conseguiram ou não ensinar para os alunos. Tá? A nossa perspectiva é uma perspectiva de democratização da gestão, democratização do planejamento, democratização das práticas de administração e pedagógicas e democratização dos processos de avaliação. Bem, mais ainda, obviamente, eu não vou aqui me aprofundar, além da gestão democrática, o respeito à diversidade e a universalização da educação básica com equidade, ou seja, com igualdade de condições. Dar oportunidades aos desiguais de alcançarem o padrão nacional de qualidade, que não é único, mas é respeitoso da diversidade cultural do nosso país. O que não quer dizer qualidade desigual. É só uma noção de qualidade culturalmente referenciada. Bem,
Agora, o que eu queria também situar nesse momento é que, quando nós estamos falando de política educacional, nós não podemos falar só e definir no plano municipal de educação, no plano estadual ou lá no plano nacional de educação, como não fizemos, apenas as questões do acesso e da continuidade dos estudos. Apenas a política de formação dos profissionais da educação. Nós precisamos entender que a política educacional requer um conjunto de ingredientes que são definidos nacionalmente, precisam ser definidos em cada unidade federativa, ou seja, em cada estado e cada município, e se materializam na escola e na universidade, ou seja, nas unidades de prática da política educacional. Então, essa noção de que precisamos, sim, de uma política nacional curricular, mas ela dialoga e só se realiza dependendo das políticas de acesso, das políticas de formação de professores, da política de conteúdos educacionais, que nós chamamos os materiais, a política do livro didático, a política das bibliotecas escolares, a política das tecnologias de educação. Como eu digo, o conteúdo da TV Escola, por exemplo, as universidades de São Paulo têm um maravilhoso programa, né, de formação de professores, inclusive pela TV universitária e assim por diante. Mas nós precisamos discutir infraestrutura escolar. Todos os ingredientes são importantes. A arquitetura da escola, a localização da escola, o acesso às tecnologias, assim como a política de avaliação e a garantia do financiamento. Tá? Então, procurando representar estes elementos, tá? Num outro tipo de diagrama aqui, só para mostrar para vocês um pouco, são formas que nós temos de localizar a discussão do próprio currículo da Base Nacional Comum com os outros elementos. Então, vocês vejam, o que nós tentamos representar. Isso aqui tanto pode ser a Política Nacional de Educação, quanto a gente pensar no projeto político-pedagógico da escola, ou o projeto político-pedagógico da universidade, dos cursos de licenciatura, lá da minha URGS, ou aqui da Unesp, em qualquer universidade. O que nós precisamos? É articular estas áreas de definições e áreas de recursos, de formação dos profissionais. Então, vocês vejam, nós temos diretrizes curriculares de formação de professores e nós estamos discutindo nacionalmente uma base nacional comum para os cursos de licenciatura. Não dá para discutir base nacional comum para a educação básica e não discutir uma política nacional curricular de formação de professores. Nós temos os projetos político-pedagógicos dos cursos de licenciatura, as diretrizes de carreira do magistério e a legislação do piso. Porque nós sabemos que não basta a formação inicial ser em curso superior, não basta só um programa de educação continuada em cada escola e cada sistema de ensino, mas nós precisamos de condições de trabalho, carreira e remuneração que façam efetivamente a valorização dos profissionais. Nós precisamos de infraestrutura, como eu disse, aqui estão as normas, né? Então, nós precisamos dos materiais,
livro didático, biblioteca, objetos digitais de aprendizagem, instrumentos, etc. E precisamos, sim, esta é a parte menos normatizada, né, de uma política de currículo que esteja nas diretrizes curriculares nacionais, na base que já tem na legislação nome completo: Diretrizes e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. Então, esta é a concepção da base. E nós precisamos ter, sim, orientações curriculares estaduais e municipais, uma parte diversificada de currículo nos estados e municípios e o projeto político-pedagógico da escola. Tudo isto sustentado pelas informações do censo, que cada escola preenche, a secretaria confere e envia para o INEP, o Sistema Nacional de Avaliação. No caso do Estado de São Paulo, por exemplo, vocês têm ainda um sistema estadual, que muitos estados não têm, e um financiamento que é garantido pelo Fundeb, mas o Fundeb, como vocês sabem, foi um plano de 10 anos, está chegando ao final, e nós teremos que ter um novo pacto federativo, que vai ser também difícil, tão difícil como o pacto em torno da Base Nacional Comum, para definir a sustentação financeira. Eu falo isso porque isso não é só necessário em termos de política nacional de educação. Cada escola também precisa estar organizada coletivamente em termos de valorização dos profissionais, currículo, materiais e infraestrutura. Tá? E para dizer para vocês que temos vindo falar, só para lembrar, esse é um histórico recente, a professora Célia falou do histórico dos anos 90, parâmetros curriculares. Eu aqui tinha esse material já pontuando os últimos anos para chamar a atenção do que vem sendo discutido para fazer isso. E eu vou passar aqui a parte da legislação, que eu acho que vocês todos conhecem, tá? Para mostrar como nós estamos propondo, né, esta articulação entre o Plano Nacional de Educação com os planos estaduais e municipais de educação. A Base Nacional Comum sendo diretamente fruto de uma discussão nacional envolvendo universidades e associações acadêmicas e científicas, como é o caso da SBEM, as escolas, em seminários estaduais, para a elaboração de um documento de referência, que o MEC está tratando de elaborar desde o ano passado e continua neste ano. Obviamente, um novo governo, inflexões, modificações vão acontecendo, e nós temos muita expectativa em relação a que o Ministério de Educação esteja, né, preparando agora, sob o comando do ministro Renato Giannini, né, para que a gente possa chegar, né, a uma elaboração participativa dessa Base Nacional Comum. Tá? Isso aí são propostas que, em diversas reuniões, foram sendo geradas, sempre com esse sentido participativo, para que até junho do ano que vem vocês possam trabalhar.
O Ministério da Educação, inclusive, já dispõe, né, de um portal que eu não tenho, assim, no momento, uma noção de quando ele vai se tornar mais público, mas ele era acessível pelo portal do PDE, né, que as secretarias e as escolas têm acesso. E eu queria até fazer um comentário. Hoje de manhã, a professora Célia disse que seria muito importante a participação das escolas, que a gente fizesse o estudo a partir dos projetos curriculares das escolas. Tá? No ano de 2014, nós fizemos uma consulta a todas as secretarias municipais e estaduais de educação, e a cada escola, pelo portal do PDE, e as escolas depositaram num portal aberto e disponível para todos os pesquisadores os seus projetos político-pedagógicos das escolas que têm. Tá? Então, nós temos ali um depositório de mais de 1000 documentos oriundos das escolas brasileiras. Não é o conjunto das escolas brasileiras, vocês sabem que elas são muito mais, mas é uma amostra muito significativa, talvez o maior repositório que a gente tem aberto à pesquisa e que pode nos ajudar nesse trabalho. Bom, eu vou encerrando aqui. Queria voltar para o primeiro, mas não vou gastar o tempo, porque nós temos outras atividades. Mas eu queria, me colocando à disposição, inclusive, queria dizer, se não for oportuno fazermos um importante debate a seguir, eu queria dizer-lhes que eu aceitei o convite generoso e me dispus a estar aqui entre matemáticos e curriculistas, como uma generalista que sou pedagoga, né, e a minha área é política e gestão da educação. Fico aqui amanhã para conversar e para trocar ideias com quem queira e que a gente possa se organizar para continuar esse debate. Queria terminar dizendo que iniciei situando o tempo presente como de profundas preocupações, mas de esperança. Agradeço imensamente o convite para participar deste terceiro Fórum Nacional de Currículos de Matemática, porque o percebi como um projeto coletivo e interinstitucional, congregando professores de educação básica e de educação superior, investigadores comprometidos com sua própria formação, empenhados em encontrar soluções democráticas para garantir o direito à educação em seu cotidiano, a partir do seu lugar de trabalho, sem descuidar dos novos conhecimentos da matemática, que não pode se distanciar de sua matriz, o conhecimento, o pensar, o filosofar, nem das novas linguagens e infinitos desafios que o século XXI nos apresenta. Vocês me chamaram porque também querem manter em perspectiva os problemas nacionais e a educação da próxima geração. Por isso, no trabalho coletivo de hoje, e sempre que nos relacionamos, questionamos, compartilhamos experiências, planejamos, estamos cruzando olhares e vozes para desvelar os empecilhos e superá-los, revelar a constituição dos sujeitos históricos que somos nós e são nossos alunos, numa grande rede educativa pelo Brasil. Na convergência entre magistério e gestão pública, entre ensino e pesquisa, nas escolas e nas universidades, nas secretarias e nos conselhos de educação,
nas organizações de educadores, eu quero com vocês pensar que o projeto de uma educação democrática sobrevive em 2015 e nos traz um futuro de esperança. Mas o processo democrático talvez não seja suficiente. Nós precisamos mais do que participação. Nós precisamos vigiar, mover e formar a próxima geração. E com isso eu lhes agradeço, ficando à disposição. Muito obrigada. Alguém tem alguma questão para propor para a professora? Alguém quer fazer pergunta agora, quer conversar depois? Nada? Muito obrigada. Então, só um aviso. Na sequência, os grupos de trabalho eles vão ser desenvolvidos no bloco da Unesp. Então, aqui no prédio central. Aí algumas pessoas vão estar orientando vocês. As salas já estão designadas no material que vocês receberam. Espero que vocês aproveitem o evento. Esse evento, como a professora falou, inclui o nosso desejo de congregar pessoas em função da educação. Então, se cada um fizer a sua parte, né, a gente daqui a um pouco vai estar tendo muito mais força do que a gente tem hoje. Então, espero que vocês continuem com a gente. E a gente se vê lá e ainda tem a noite também, tá? Muito obrigada. Muito obrigada.